Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você previsões para o Afeganistão. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo o Grimório de Afrodite com magias para sua vida amorosa, curso de Reiki nível 1, nível 2, som da prosperidade, som de abúndia, tem link na descrição. Peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo caso você goste e seja membro do canal apoiando o nosso crescimento e recebendo benefícios exclusivos. Essas previsões, o pessoal pediu para eu trazer essas previsões para o Afeganistão. O que vai acontecer agora com o Afeganistão? Vai ter guerra, não vai, tudo mais. Essas previsões eu estou trazendo para você a partir da minha evidência, intuição, numerologia e também das cartas do oráculo da deusa, tá? Que eu já vou embaralhar para a gente entrar nas previsões prontamente. Já rezei previamente, obviamente. Vamos ver. Bom, gente, o Afeganistão, eu não calculei exatamente a numerologia do Afeganistão, por quê? Tem vários períodos, diferente do Brasil, que é descobrimento, independência, república, e tudo mais. Lá foram vários regimes, reino, república, emirado e tudo mais. E agora essa questão do Talibã. Para quem não sabe, gente, o Talibã tomou o controle de Cabul, capital do Afeganistão, e agora, de fato, são as pessoas que controlam o país. Muita gente acabou fugindo do Afeganistão, vimos cenas horripilantes, pessoal lotando no avião, pessoal subindo em roda de avião e caindo lá de cima. Muita gente deve ter caído também, que não foi divulgado, porque como que o avião vai subir com a roda, quando chegar lá em cima, a questão do ar para a pessoa, enfim. Então, é uma situação muito triste, que ocorreu, as pessoas fugindo, as pessoas saindo do país. O ex-presidente Ashraf Ghani, enfim, ele fugiu, ele foi para outro país, recebeu asilo político, enfim. E, de fato, após a saída dele, Cabul foi tomada pelo Talibã. O Talibã é um grupo dito como supostamente extremista, tá? De fato, governou o Afeganistão por um tempo e, enfim, era muito radical, eram depredações, eram situações de humilhação, eram, enfim, atentados e muitas coisas negativas com a população que fosse contra eles, Bom, eu não fiz a numerologia do Talibã, porque também é muito controverso quando foi criado, quando não foi, essa questão a gente não tem data correta, Mas eu fiz aqui a numerologia relacionada ao ex-presidente do Afeganistão, ao presidente interino, o que se proclama, autoproclamado presidente interino, que é o ex-primeiro vice-presidente, ex-primeiro vice-presidente, exatamente, que é o Amrullah Saleh, e também 15 de agosto de 2021, que é a numerologia da tomada de Cabul, da queda da República Islâmica do Afeganistão. Bom, pela numerologia, de fato, numerologicamente, esse período, esse 15 de agosto de 2021 foi bem crucial. Parece que tinham premeditado esse dia, porque exatamente num dia 1, com destino 1, é tudo relacionado a esse dia, É um dia de um novo início, novos começos, liderança, ruptura, pioneirismo também, ousadia, guerra, conflito, coragem, tudo isso está embutido no número 1, que o Talibã foi lá e tomou Cabul, a capital do Afeganistão. Tem sentido, de fato. Vi aqui a numerologia do ex-presidente Ashraf Ghani, 19 de maio de 49, regido pelo número 2, e ele está no ano 1, o ano no qual ele deveria ter tido mais pulso firme e não teve, Ele não era para ter sido eleito presidente, de fato esse homem não tem pulso nenhum, Não vejo ele sendo uma pessoa correta, digamos assim, ou tendo tido em algum momento voz de autoridade, que quer que seja, Nunca teve, não vejo ele parecer uma pessoa fraca, A nível de poder político, não vejo ele com uma capacidade para ter sido presidente, por exemplo. Vou ver pelas cartas o que vai acontecer com esse ex-presidente, vamos ver. Carta da crise, a maternidade, a justiça e o riso. Vejo negociações sendo feitas para que ele retorne ao Afeganistão, tentando apaziguar os ânimos, mas digo logo que há risco de algum tipo de atentado contra ele, E não vou dizer feito pelo Talibã não, gente? Feito por
pessoas do Afeganistão lá, pessoas contra o Talibã, mas que vão ficar contra esse Ashraf Ghani por acharem ele covarde. Tá? Acredito que haja algum tipo de atentado, seja nesse país onde ele está, seja no próprio Afeganistão quando ele retornar. Vejo possibilidade de retorno pequena, mas vejo, tá? Para ele tentar apaziguar os ânimos. Não vejo ele tendo poder político nenhum, tá? É uma voz inexpressiva de fato, ele está tentando conversar, mas não querem escutá-lo, tá? Eu vejo alguém totalmente ineficiente, totalmente sem força, tá? E existe uma expressão, eu não estou me recordando a expressão, gente. A pessoa fica sem força diante daquilo ali, eu não estou lembrando a expressão, mas é o que eu vejo aqui com relação a ele. Não vejo ele tendo força política nenhuma para negociar muita coisa, tá? De fato, risco para a vida dele, tá? Algo relacionado tanto à saúde dele, com algo relacionado à parte neurológica, a cabeça dele, tá? Quanto também relacionada a algum tipo de atentado que possa ser feito contra a vida dele. Então, a pessoa que está cuidando da segurança dele, tome cuidado, porque o pessoal da resistência no Afeganistão não quer saber desse Ashraf Ghani, não. Bom, prosseguindo agora com a numerologia do Amrullah Saleh, que ele é o ex-vice-presidente e se autoproclamou, né, essa semana como o presidente interino, presidente em exercício, né, porque a Constituição da então República Islâmica do Afeganistão dizia que em caso de incapacidade, né, fuga, morte ou problema de saúde sério do presidente, o primeiro vice-presidente assume. Lá no Afeganistão tinham 2 vice-presidentes, tá? Ninguém sabe do segundo, mas eu não sei o nome dele, sei o nome do primeiro, que é o que se autoproclamou presidente. Gente, ele é do mesmo dia do meu aniversário, ele é 15 de outubro, mas ele é de anos antes, obviamente, né? 1972, 15 de outubro de 1972, Amrullah Saleh tem uma numerologia muito boa, tá? Vejo ele tendo poder, tá? Mesmo ele tendo sido vice-presidente, enquanto vice-presidente, ele tinha mais poder que o presidente. Ele era uma pessoa que era mais escutada que o presidente, regido pelo número 8, veio para prosperar, veio para liderar, para comandar, tá? Acredito que na vida dele ele tenha tido algum tipo de influência grande, de um pai, de um tio, de um avô, de repente, que combateu, né, algum regime anterior no Afeganistão, de repente o reinado que houve lá no século passado, ou mesmo o pai dele, enfim, algo do tipo, combatendo o próprio Talibã em décadas passadas, tá? Eu vejo esse cidadão, esse Amrullah Saleh, com uma numerologia muito boa. Ele está no ano 6, que é um ano que fala de organização, de ordem, de harmonia, de questões familiares trazidas à tona de forma positiva. Acredito que ele esteja preparando também um filho, um sobrinho, ou mesmo uma figura mais jovem para ficar ali segundo em comando, alguém tão carismático quanto ele, alguém com tanta força quanto ele, para que possa coordenar junto com ele, ser a voz desse movimento de resistência que ele está organizando na província de Panjshir, né? E foram vistas essa semana motos, centenas de motos com bandeiras da Aliança do Norte, que foi a resistência ao período que o Talibã governou o Afeganistão entre 96 e 2001. Vamos ver, gente, o que vai acontecer. O pessoal quer saber se vai ter guerra, se não vai, guerra civil. Vamos ver. Que as cartas falam sobre Amrullah Saleh, que as cartas falam sobre essa resistência em Panjshir. Vamos ver com relação ao Talibã, o que o Talibã vai fazer com relação a eles. Tirei aqui várias cartas, hein? Vamos lá. Primeiro, com relação a Amrullah Saleh, carta da criatividade, a centralização, o êxtase, a morte e o renascimento, tá? Primeiro que, claro, tanto por essas cartas quanto pela numerologia, ele está chamando as atenções dele, as atenções do país, do mundo todo para ele. Né? Carta da centralização falando isso, a carta da morte e renascimento. Existe sim risco de atentado contra ele, ele já passou por 2 ou 3 atentados, pelo que eu vejo aqui na vida dele, mas um outro devem tentar atacá-lo de alguma forma no curto espaço de tempo. Ele tem que se resguardar, ele tem que se proteger desses atentados, né? Mas veja ele conseguindo, assim como eu falei, direcionar para mais de uma pessoa até, mas sobretudo para alguém mais jovem que ele, um filho, um sobrinho ou um outro líder local, posto de imediato. Caso algo ocorra com ele, essa pessoa poderá tocar a resistência. Veja a resistência crescendo sim. Carta do alimento, o amor, a abundância e o relacionamento. A resistência vai crescer, vai ser muito atacada sim, mas
vai começar a crescer, vão ter focos de guerrilha urbana em Cabul, em outras cidades, outras grandes cidades do Afeganistão. Acredito que a resistência também se expanda para além ali da província de Panjshir e vejo ajuda internacional para essa resistência. Que país? Eu não posso falar o país, os países na realidade. Tá? Alguns países vão se intrometer nos dois lados, vejam financiamento internacional para essa resistência e para o Talibã também. Tá? Algum tipo de financiamento internacional lá do outro lado, digamos assim, vai financiar esse governo do Talibã, armas, equipamentos, enfim, e também algo relacionado mais ao Ocidente vai financiar ali nos bastidores a resistência ao Talibã. Eu diria que, num primeiro momento, a resistência está falando que não quer conversar com ninguém do Ocidente, nem com os Estados Unidos, nem com nenhum outro país do Ocidente, nem com a OTAN, porque considera eles como covardes, considera que eles abandonaram o Afeganistão, né? Que foi de fato uma verdade, né? Diga-se de passagem. Mas o mérito não é esse. A questão é que eles falando isso, na realidade, pelo que eu vejo aqui, já estão em tratativas, algumas forças políticas já estão em tratativas com eles, tanto do Ocidente quanto dali do próprio Oriente Médio, que vão apoiar essa resistência. Tá? Eu acredito que dois países próximos que tenham etnias afegãs dentro dos seus países, dois países estejam se movimentando para apoiar ali nos bastidores essa resistência. Vejo sim uma guerra civil acontecendo, tá? Não vai ser uma guerra mundial por conta do Afeganistão, mas haverá uma guerra civil, tal como é na Síria, e uma guerra civil tal como foi ali na época da Guerra Fria. Vai ser dois lados, justamente o Ocidente contra, né, o outro lado, lutando pelo Afeganistão nos bastidores, financiando, dando treinamento e tudo mais, e vejo que esse vice, esse Amarullah Saleh, agora autoproclamado presidente interino, mesmo sem poder no país todo, ele só tem poder nessa província de Panjshir, vejo que ele vai tentar sim recrutar, conquistar, cativar a juventude do Afeganistão, as mulheres, tá? Vejo mulheres pegando em armas contra o Talibã e vejo também que muitos daqueles, parece que foram 300 mil soldados afegãos que foram rendidos, né, pelo Talibã, vejo que alguns deles, eu diria que de 5 a 10% nesse primeiro momento, essa resistência consiga cooptar, consiga captar para suas fileiras, e a resistência vai crescendo. Já, pelo que eu vejo aqui, já estão em o que era centenas em poucas horas, no primeiro, segundo dia, centenas de membros da resistência, já são milhares, tá? E esses números vão continuar crescendo. O Talibã, novo governo do Afeganistão, vai reagir de forma dura, de forma bem brutal. Carta dos limites, a traição, o prazer e a sensualidade. Essas cartas aqui mostram eles tentando fazer algum tipo de chantagem, protestos ocorrendo em Cabul, protestos ocorrendo em outras cidades, e eles batendo nos manifestantes, prendendo os manifestantes, falando, olha, se vocês não se renderem, vamos levar a óbito tantas pessoas, vamos mostrar ali cenas horripilantes para o mundo todo a nível de tortura, de decapitação, coisas horrorosas, tá? Coisas muito pesadas. E assim, gente, o que eu vejo aqui não é nada bacana, tá? Essa guerra civil vai se estender por anos. Pedro, quantos anos? Não sei te dizer, mas não vai se resolver esse ano, não vai se resolver no ano que vem. Talibã e esse novo, né, essa nova resistência vão ficar guerreando ainda por muito tempo, mas vejo um crescimento da resistência a médio prazo, tá? Para o curto prazo, eu ainda vejo eles tendo que se organizar melhor, sofrendo muitas perdas. E o Talibã também deve acabar capturando, prendendo, enfim, líderes políticos que estão tentando fazer alguma transição pacífica. Também parece que tem ex-presidente envolvido, tem alguns políticos locais envolvidos nessa transição. O Talibã vai prender a maioria deles, tá? E os que permanecerem vão ser fantoches ali na administração pública relacionados ao Talibã, mas não vão mandar nada, não vão apitar nada, vão ser só fantoches do próprio Talibã, tá? E vejo, inclusive, alguns casos de traição sendo descobertas. Personalidades, políticos que estão tentando negociar e que estão só tentando ganhar tempo para que essa resistência seja fortalecida. Quando o Talibã descobrir isso, também essas pessoas serão presas e terão casos aí também de óbitos nessas fileiras, digamos assim. Se os Estados Unidos vai se envolver, vai, mas não diretamente, tá? Essa gestão do Biden, no momento, ainda vai recuar. Vejo que o Biden vai tentar se eximir dessa culpa, dessa responsabilidade, até porque
Né? O pessoal critica que os Estados Unidos é imperialista, mas quando, né, na hora deles se retirarem, também criticam, fica complicado. O que eu vejo é que tem muita gente que é republicano não trumpista, né? Alguns jornalistas, inclusive, começaram a criticar o Biden como se o Biden fosse culpado por isso tudo, né? Quando não é, tá? Posso até tirar aqui 4 cartas para Joe Biden, se ele é culpado. Carta da encruzilhada, a vítima, as emoções e o desafio. Ele não tem culpa. Carta da encruzilhada, a vítima, as emoções e o desafio. Tá? Ele foi pego de surpresa. Tá? Ele sabia que o Talibã ia controlar o país assim que as tropas saíssem, né? O Trump falou, se comprometeu a retirar as tropas de lá. Ele se comprometeu a manter isso que o Trump tinha acordado. E ele sabia que assim que os Estados Unidos se retirassem, o Talibã ia tomar o país. Ele sabia disso, mas não sabia que ia ser tão rápido. Tá? Foi pego de surpresa com relação ao tempo. Os Estados Unidos não têm obrigação nenhuma de ficar sendo polícia do mundo, gente. O pessoal reclama quando eles são, por que reclamam também quando eles deixam de ser? Os Estados Unidos têm que ficar cuidando dos Estados Unidos. Cada país cuide de si. Né? E a ONU que intervenha quando... O Conselho de Segurança da ONU que intervenha quando achar necessário. Agora, os Estados Unidos não tem responsabilidade nenhuma de ficar zelando por país alheio. Tá? Ah, mas os Estados Unidos estavam lá há 20 anos, por que eles não conseguiram montar uma democracia? Tentaram montar, mas a obrigação deles não era essa. Eles estavam atrás da Al-Qaeda, enfim, dos grupos terroristas e, né, eles fizeram o que puderam. Eles treinaram 300 mil homens que se renderam. Se renderam. Por que se renderam? Tinham arma, tinham equipamento e tudo mais. Medo. Isso aí, o americano não tem como controlar o medo das pessoas. Não tem como entrar na cabeça dos outros e, olha, você tem que lutar até o fim. Não, o pessoal foi se rendendo. Aí a culpa é de quem se rendeu. Né? Vamos ser sinceros. Né? Vejo ainda tropas americanas por lá por mais umas semanas, poucos meses. Tropas também, creio tropas inglesas, francesas, alemães, italianas por lá, retirando pessoas que trabalharam, né, nas embaixadas, trabalharam para o antigo regime. E depois essas tropas se retirando aos poucos. Haverá uma intervenção a nível global da ONU contra? Não. A China e a Rússia devem vetar alguma coisa do tipo no Conselho de Segurança. Mas a OTAN e alguns países ocidentais devem intervir, como eu falei, de forma dos bastidores, assim como Rússia e China vão intervir também nos bastidores a nível de recursos, de equipamentos e tudo mais. Não vejo uma guerra frontal, tá, gente, entre Estados Unidos e China e Rússia, não ou guerra mundial por conta disso. Vejo apenas uma guerra civil ali, tal como é uma guerra na Síria, que também é tipo uma guerra fria, né, digamos assim, ocorrerá uma guerra fria no Afeganistão. E vai envolver outros países também, 2 ou 3 do lado da resistência e mais um do lado do Talibã, tá bom? E é isso, gente, o Talibã vai governar o Afeganistão de forma oficial. Tá? E acredito que essa guerra civil dure por mais alguns aninhos, tá? Não vai ser uma coisa debelada tão rapidamente, não. Tá? E essas foram as previsões para o Afeganistão de uma forma sucinta, objetiva e direta com as cartas, e com a numerologia, e também com a minha evidência e a intuição. Agradeço a presença de você no canal, se inscreva, né? Curte, comenta, compartilha com seus amigos e familiares, seja membro do nosso canal, apoiando o nosso crescimento e recebendo benefícios exclusivos. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também vai encontrar Grimório de Afrodite com magias para sua vida amorosa, curso de Reiki Usui nível 1, nível 2, som da prosperidade, som de abúndia. Veja lá a descrição. Um forte abraço para você, que os deuses, né, iluminem o nosso planeta para que nós possamos superar todos esses desentendimentos, todas essas guerras que fazem tão mal à nossa humanidade, tá? Que os deuses nos abençoem sempre. Um forte abraço para você e até a próxima.